Graça e paz, queridos. Estou muito feliz de estar aqui hoje. Para mim é uma honra estar aqui ministrando e gostaria que pudéssemos abrir as nossas Bíblias no livro do Evangelho de Lucas. Evangelho de Lucas. Viemos passar o Natal aqui, com a minha mãe, o meu irmão, pastor Mateus, pastora Dani, minha cunhada, e que honra estar aqui também, nessa que é a nossa família também, a CCLN, amém? Queridos, antes de lermos o texto, nós trouxemos algumas camisetas que estão ali atrás, depois você pode dar uma olhada da nossa rede, são camisetas bem bonitas, tá bom? E tá promoção mesmo, liquidação total de final de ano. E tem o livro também do meu amigo, do pastor Davi Santos, lá da Mevan, de Santa Catarina, Brasil Sem Órfãos, uma luta por destino, que ele fala muito de paternidade. É um livro muito bom, só tem mais 3 desse livro. E você pode adquirir ali no final. Então, Lucas capítulo 15. Eu falei o livro, não falei o capítulo, né? Lucas capítulo 15, e a palavra que eu gostaria de ministrar hoje é das 3 perdas que Jesus fala aqui. Ele conta 3 histórias, nós não vamos ler tudo, eu vou contar um pouco dessas histórias, nós não vamos ler, porque o capítulo é bem grande, tem 31 versículos, mas eu queria que você lesse aqui comigo, o capítulo 15, verso 1 a 3, até o começo do verso 3. Diz assim, Lucas 15, quantos abriram aí? Diga amém. Amém, glória a Deus. Lucas capítulo 15, e quem está acompanhando em casa também pode abrir aí, ou acompanhar conosco aqui. Diz assim, Lucas 15, verso 1, cobradores de impostos e outros pecadores vinham ouvir Jesus ensinar. Os fariseus e os mestres da lei o criticavam, dizendo, ele se reúne com pecadores e até come com eles. Então, diante dessa crítica, aí vem o verso 3 que diz assim, então Jesus contou esta parábola. Então vamos parar aqui. Então Jesus contou esta parábola, mas na verdade Jesus contou 3 parábolas. Pai, fala conosco aqui, Senhor, neste momento, esses próximos minutos, que possamos nos concentrar na sua palavra. Tira toda distração, Deus, mesmo que seja humana, que seja carnal, que seja espiritual, mas que possamos nos concentrar neste momento, prestar atenção naquilo que o Senhor quer falar conosco. Quantas vezes nós falamos com o Senhor, falamos, mas não paramos para ouvir a Tua voz, e neste momento nós queremos parar para ouvir o Senhor, Pai, que o Senhor fale conosco, me use pela Tua graça, Senhor, pela Tua misericórdia, com unção, pelo Teu amor, Deus, me use como um instrumento vivo em Tuas mãos, Pai, para a honra e glória do Teu nome, que a Tua igreja seja edificada, exortada, inspirada, Deus, animada, Deus, em nome de Jesus, a fazer a Tua vontade, Deus, e que o Senhor fale com cada um de uma maneira especial, Senhor, em nome de Jesus, amém? Amém, glória a Deus. Queridos, nós estamos vivendo em um ano, nós vivemos num ano, estamos terminando esse ano de 2020, em que muitas pessoas falaram de perda, perda de vidas, perda de empresas que foram fechadas, empregos que foram finalizados, pessoas perderam empregos, mas o reino de Deus é um reino de paz, justiça e alegria no Espírito Santo, você crê nisso? E Jesus, ele contou 3 histórias, para mostrar que o nosso Rei, o nosso Pai, o nosso Senhor, Ele não é um Deus das perdas, mas é um Deus da vitória, amém? Do ganho.
É um Deus que, quando você perde, você ganha. Quando você morre, você alcança vida. E quando você acha que você é fraco, você é forte. Então esse é o nosso Deus. E o reino de Deus é um reino de restituição, um reino de justiça. E ele conta 3 parábolas aqui. Primeiro, Jesus começa contando sobre a parábola da ovelha perdida. Nós conhecemos essas parábolas, né? Não preciso ler todo o texto aqui, mas talvez tenha pessoas novas aqui na fé que ainda não leram toda a Bíblia, ou não leram o Novo Testamento, e não conhecem essas histórias. Mas a parábola da ovelha perdida, ela mostra que existia 100 ovelhas, e 1% daquelas ovelhas estavam perdidas, que era apenas uma ovelha que estava perdida. Jesus começa ali a parábola contando, a primeira parábola que ele conta, falando sobre esse pastor, que era cuidadoso com as suas ovelhas, ao ponto de ter percebido que em meio a 100 ovelhas faltava uma delas estava faltando. E essa ovelha, o texto não diz por que ela se perdeu, mas o texto mostra que, por mais cuidado que um pastor possa ter, às vezes pode ser que uma ovelha vai se perder, e seu retorno dependia do trabalho do pastor, e dependia também daquela atenção do pastor de perceber que existia uma ovelha perdida. E o texto mostra que esse pastor, ele percebeu isso, e ele foi atrás dessa ovelha, e graças a Deus ele encontrou essa ovelha. E a Bíblia diz que Jesus disse, né, que esse pastor, ao encontrar essa ovelha, ele alegremente a carregou no ombro e a levou para casa. E quando ele chegou em casa, ele reuniu os amigos e os vizinhos, e ele vai dizer o seguinte, ele disse o seguinte: alegre-se comigo, pois encontrei minha ovelha perdida. E Jesus disse o seguinte: da mesma forma, a alegria no céu por um pecador que se arrepende. Amém, queridos? A segunda história aqui que Jesus contou é sobre a moeda perdida. O que aconteceu no texto da moeda perdida? Ele disse que uma mulher tinha 10 moedas de prata, são moedas valiosas, e ela perdeu uma daquelas moedas. E o que ela faz quando ela perde uma daquelas moedas? Ela acende a luz, a lâmpada, ela varre toda a casa, e ela procura com muito cuidado aquela moeda, até ela conseguir encontrar aquela moeda perdida. Essa moeda, ela foi perdida dentro de casa. É uma história um pouco diferente da ovelha. A ovelha saiu do aprisco e foi encontrada no campo. Agora aquela moeda, ela estava dentro de casa e ela foi perdida por um pequeno descuido, um esquecimento, uma distração da sua proprietária. Aquela moeda foi perdida. E para achar aquela moeda dentro de casa, ela teve que afastar móveis, ela teve que vasculhar as roupas, as gavetas, esvaziar os bolsos das calças, né? Abrir as caixas, olhar o chão, varrer o chão, abrir as janelas para que entre mais luz. Ela teve que perguntar para as pessoas, ela teve que iluminar todos os ambientes, e muitas vezes fazer até uma certa bagunça, né? Quando você quer achar uma coisa, você tem que arrastar a cama, arrastar os móveis. E depois que ela achou, através da luz e da limpeza, o texto diz que ela reuniu as amigas também, e ela festejou com suas amigas e com suas vizinhas. Alegre-se comigo, pois encontrei minha moeda perdida. E da mesma forma, Jesus disse: a alegria na presença dos anjos quando um pecador se arrepende. E por último, Jesus contou a história do filho pródigo, queridos. Esse
também ele se perdeu, mas se perdeu voluntariamente. O texto diz que ele escolheu sair de casa. Ele, por ele mesmo, ele teve uma ideia ruim. Às vezes nós temos boas ideias, mas esse cara aqui teve uma ideia ruim. Ele pensou, cara, se eu já pegar a herança do meu pai, mesmo ele não estando morto, eu pedir a herança do meu pai, eu vou poder ter a minha própria vida, a minha independência, e eu vou poder sair, vou poder festejar, vou poder esbanjar, vou poder gastar. E o texto diz que ele pegou a herança, e ele gastou, esbanjou, gastou com muito pecado, né? Com bebedice, com prostituição, e fez um monte de coisa errada, e ele gastou todo aquele dinheiro, e foi comer comida de porco, gente, foi viver na miséria, foi viver no fundo do poço, e seu retorno dependia totalmente dele. Já não dependia de um pastor buscar ele, já não dependia de uma pessoa procurar ele como uma pessoa perdida, mas o seu retorno dependia dele. E o pai estava sempre esperando ali, na porta da casa, gente, sempre esperando, pronto para receber, com esperança que aquele filho iria voltar, e com o coração pronto a perdoar aquele filho, e a restituir tudo que foi perdido na vida daquele filho, principalmente a honra, principalmente a dignidade, né? Principalmente a mentalidade de filho, porque ele estava com uma mentalidade de escravo, e a Bíblia diz que quando ele caiu em si, ele mesmo voltou, ele pegou suas próprias pernas e ele voltou, ele não precisou de alguém para ir lá resgatar ele por livre, espontânea vontade, porque ele caiu em si, e viu que a casa do pai dele tinha tudo, e ele caiu em si, ele disse assim, mesmo se meu pai tratar-me como um de seus empregados, como um de seus escravos, eu ainda vou ser bem melhor tratado do que eu estou sendo aqui, e ele voltou para a casa daquele pai. Queridos, essas 3 histórias têm 3 pontos em comum. A primeira coisa que tem em comum entre essas 3 histórias, é que em todas essas histórias, quando se achou o que se procurava, houve festa. Eu esqueci de contar do filho pródigo, mas quando o filho pródigo voltou para casa, o pai fez uma grande festa, que atraiu até os ciúmes do filho mais velho. Todas essas 3 histórias, quando se achou aquilo que se procurava, quando se achou a ovelha, quando se achou a moeda, e quando o filho voltou para casa, quando o filho foi achado novamente, houve festa. Então essas 3 histórias mostram que há festa, quando algo que está perdido é encontrado, ou quando alguém que está perdido é encontrado. Jesus disse claramente que há festa no céu, quando alguém se arrepende, queridos, a festa no céu. Às vezes a gente nem liga, né? Um cara se converteu a Jesus aqui na célula, olha, uma pessoa foi tocada por Deus aqui no culto, e a gente acha que é normal, mas no céu não, existe uma grande festa, por apenas um pecador que se arrepende, queridos, porque se tivesse somente aquela pessoa no mundo, Jesus ia pagar todo o preço que ele pagou por causa daquela pessoa, por causa de você, por causa de mim, amém? E quando você se arrependeu, houve festa no céu. Quando alguém se arrepende, ou a festa no céu. Quando algo é restituído, a festa no céu. Porque restituição significa justiça, e Deus é um Deus de justiça. O reino de Deus é um Deus de paz, justiça e alegria no Espírito Santo, como eu disse aqui. Outra coisa que tem em comum entre essas 3 histórias, queridos, é que as 3 histórias podem ter 3 aplicações ou interpretações diferentes. A perda de pessoas, a perda de vidas, ou previsões escatológicas do futuro também. Então, essas 3 histórias, elas podem ter interpretações iguais, mas também podem ter interpretações diferentes. E em todas as 3 histórias, havia muito valor naquilo que foi perdido. Não eram coisas simples, mas
era uma ovelha que era preciosa para o seu pastor, era uma moeda que era valiosa para a sua dona, e era um filho que era muito amado pelo seu pai. São 3 perdas muito grandes que tinham aqui nessas histórias. Agora, existem 3 diferenças também entre essas 3 histórias. A primeira história fala de um pastor procurando uma ovelha, enquanto a segunda fala de uma mulher procurando uma moeda, e a terceira de um pai procurando o seu filho. E olha que interessante, Jesus é o bom pastor, o Filho de Deus, e na Bíblia o Espírito Santo tem um caráter de mãe, ele é aquele que consola, é aquele que é o nosso consolador, ele tem um papel como se fosse de uma mãe também, e também a igreja é chamada de noiva do Cordeiro, a noiva do Cordeiro, que está procurando as moedas perdidas dentro de casa. E o pai aqui, é claro, o pai aqui, você não precisa ser muito inteligente para você interpretar, que esse pai aqui fala daquele pai maravilhoso, do nosso pai, que deu seu único filho, ele só tinha um filho, ele não tinha 2, não tinha 3, não tinha 4 como eu. Se você tiver 4, você já não vai querer dar nenhum, eu tenho certeza, porque quando você tem um filho, você não quer entregar ele, mas o nosso pai tinha só um filho, e ele entregou por amor a você, por amor a mim, queridos. Olha que coisa linda, para que através de Jesus já não fosse o único, mas fosse o primogênito dentre muitos irmãos, e através da entrega do pai, a entrega que o pai fez de Jesus, hoje nós também podemos ser filhos, e hoje ele possui milhões de filhos, queridos. Ele tinha somente um, mas agora ele tem milhões por causa do sacrifício de Jesus na cruz, por causa do sangue derramado dele naquela cruz, queridos. Amados, outra diferença, a primeira história tem uma perda de 1%, vocês perceberam isso? Quantas ovelhas o pastor tinha? 100 ovelhas, ele perdeu? Uma. Então foi uma perda de apenas 1%. Talvez algumas pessoas iriam dizer, eu tenho 100 reais, perdi somente um, não tem problema. Mas aqui não era dinheiro, era uma ovelha preciosa, queridos. E um pastor, ele tem muito amor pelas suas ovelhas. Eu lembro que quando a gente estava morando lá na Itália, tinha muitos pastores lá, muitos rebanhos de ovelhas, e a gente ficava observando esses pastores, o cuidado que eles tinham com aquelas ovelhas, não deixando nenhuma para trás, quando eles mudavam de um pasto para o outro. Às vezes percorriam muitos quilômetros com aquelas ovelhas na estrada, e eles ficavam olhando de cima cada uma daquelas ovelhas. Então, esse pastor tinha 100, e ele perdeu 1% somente de perda, mas mesmo assim, ele valorizou. E também a segunda, tinha uma perda de quanto, gente? De quanto? 10%, porque aquela mulher tinha 10 moedas, e ela perdeu uma moeda. Então aqui, na segunda história, era uma perda um pouco maior que aquela mulher tinha, de 10 moedas ela tinha perdido uma, então ela tinha uma perda de 10%. E aquele pai, queridos, quanto que ele perdeu? Ele tinha 2 filhos, e ele perdeu um, então ele teve uma perda de 50%. Então uma história tem uma perda maior que a outra, porém, em todas elas se buscou com grande expectativa buscar aquilo que estava perdido, ou aquilo que estava perdido. A terceira diferença dessas 3 histórias, queridos, é que a ovelha se perdeu porque ovelhas são animais sem inteligência, né? Gente, infelizmente o Senhor nos comparou com ovelhas, ou felizmente, né? Nós somos as ovelhas de Cristo, nós somos as ovelhas de Jesus. Você é ovelha. Fala para a pessoa aí do seu lado, você é uma ovelhinha, querido. Mas as ovelhas são animais, gente, muito sem inteligência, sabe?
As ovelhas talvez são um dos poucos animais que precisam de pastores, talvez o único. Elas sempre precisam de pastor. Você nunca vai achar uma ovelha selvagem lá, um documentário das ovelhas selvagens no Discovery Channel. As ovelhas, elas sempre precisam de alguém para guiar elas, gente. Porque elas caem em buracos, elas enxergam muito pouco, elas são meio cegas. Elas enxergam só praticamente um palmo na frente delas. Então elas caem em buracos, elas se machucam em cercas. Elas não vê que o lobo está aproximando delas, o lobo pega facilmente a ovelha, né? Então a ovelha, ela tem a segurança dela com o pastor dela. Ela ouve a voz do pastor e segue aquela voz. E ela sempre precisa de alguém para cuidar dela. E as ovelhas se perderam aqui, a gente não sabe por quê, mas provavelmente seja por causa dessa falta de habilidade da ovelha, essa falta de atenção da ovelha. Ovelhas são animais sem atenção às vezes, elas não prestam atenção no ambiente que elas estão, às vezes elas só olham para a graminha verde, elas só querem a graminha verde, e não prestam atenção que o lobo está do lado delas, ou que tem um perigo do lado delas, uma ribanceira, um buraco, algum perigo, elas não veem. Elas precisam de um pastor para guiar elas, e talvez aquela ovelha se afastou do pastor, talvez ela parou de ouvir a voz do pastor, talvez ela ficou isolada, né? Tem um ditado que diz: ovelha isolada, petisco de lobo. Talvez ela ficou isolada, e por isso ela acabou se machucando e se perdendo ali. Mas graças a Deus essa ovelha não foi devorada por um lobo, né? Ela só estava perdida, e o pastor achou ela. A terceira, essa diferença também, que a moeda, ela se perdeu por um descuido da mulher, né? A moeda não perdeu sozinha, a moeda não é como a ovelha que tem, né, patas, que vai sair andando, queridos. E é incrível, eu acho que essa casa aqui, dessa mulher, devia ter muitas crianças, sabe? Casa de crianças, sempre as coisas somem, gente. O controle remoto, de repente, some. Talvez você não tenha nem criança, mas na sua casa o controle remoto some. Você fala assim: não é possível, deve ter um demônio que pegou esse controle remoto, não é verdade? Cara, controle remoto da televisão some, você não sabe onde está. Aí depois você lembra que você foi no banheiro e levou o controle remoto, ou foi na cozinha e levou o controle remoto, né? Tem gente que às vezes acha o controle remoto dentro da geladeira, gente. A pessoa está com a cabeça meio ruim, está com o controle na mão, vai pegar um negócio na geladeira, deixa o controle remoto lá, né? Mas quando tem criança na casa, gente, aí some, porque as crianças pegam, né? Pega a moeda, se você deixar a moeda, que sim, criança pega, às vezes até come a moeda, né? Então tem que tomar muito cuidado. E essa moeda se perdeu por um descuido. Agora o filho, ele se perdeu voluntariamente. Enquanto a ovelha se perdeu porque por falta de atenção, ou por ignorância da ovelha, por falta de inteligência da ovelha, e a moeda se perdeu por causa da culpa daquela dona da moeda, esse filho aqui, ele mesmo quis se perder, cara. Você já pensou nisso? Ele voluntariamente se perdeu, ele não precisava se perder. Olha, e é interessante porque ele sabia o caminho de casa, ele estava perdido, mas ele sabia o caminho. Tem gente que sabe o caminho, mas mesmo assim está perdido, é muito triste. E esse daqui sabia o caminho de casa, mas mesmo assim ele estava perdido, por causa do pecado, dos prazeres deste mundo, e ele se perdeu ali, nos prazeres deste mundo, e ele virou um escravo, alguém que era filho, mas virou um escravo, alguém que é prisioneiro do pecado, das coisas deste mundo, até que um dia ele caiu em si. Ele falou: eu não preciso ficar aqui, cara, eu não nasci para esse lugar, eu nasci para ser filho. E ele, caindo em si, ele voltou para a casa do pai. A ovelha, ela precisou de um pastor para procurá-la, a moeda precisou da sua dona a procurá-la, mas o filho pródigo, ele precisou retornar voluntariamente. O pai estava lá de braços abertos, estava com o coração para perdoar ele, mas ele teve que tomar a iniciativa e teve que voltar. Então, esses textos têm algumas implicações muito práticas para nós hoje, nesse final de ano, nesse novo ano, para nós fazermos as coisas diferentes, queridos,
Quantos aqui querem ter um 2021 muito melhor do que 2020? Eu tenho certeza que você quer, não é verdade? Tenho certeza que você quer, queridos. Teve alguém que falou assim: será que 2020 é só o trailer de 2021? Fala assim, está repreendido em nome de Jesus. Amém. Queridos, 2021 vai ser muito melhor que 2020, você crê nisso? Mas você precisa atentar aos princípios da palavra de Deus, porque os princípios da palavra de Deus é que vão fazer você ser vitorioso. Quantos aqui gostam de festa, queridos? Eu gosto muito de festa. Esses 3 textos aqui teve festa. Deus, ele gostava de festa, gente. Sabe? Se você ainda não aprendeu a ser sociável, aprenda com Jesus, porque Jesus era um cara sociável. Olha, Jesus, depois que ele se ressuscitou, ele já estava ressuscitado, gente, um corpo ressurreto. Era um corpo igual a gente vai ter lá na ressurreição, quando a gente for, né, ressurreto com Cristo. Era um corpo já transformado. E Jesus, mesmo assim, ele falou assim: vai lá pescar que eu quero comer com vocês. Ou seja, eu quero ter comunhão, eu quero socializar com vocês, eu quero ter um momento aqui de alegria, um momento de festa, de celebração. Deus, ele ama tanto festa e celebração, que ele prometeu que um dia ele vai fazer um grande banquete para todos nós, e nós vamos ceiar com Jesus, gente. Glória a Deus, amém? Olha que coisa linda. Mas olha, a gente está meio impossibilitado de fazer festas agora, né? A gente está meio assim, fazendo, às vezes a gente fez umas comemorações de Natal, mas com menos pessoas, né? A gente está impossibilitado. Mas eu creio que em 2021, queridos, nós vamos ter uma grande colheita da igreja, e nós vamos ter uma grande festa, e nós vamos poder festejar, nós vamos poder abraçar, beijar, nós vamos poder gritar, porque eu creio que vai ter muita festa em 2021. Quantos creem aqui nisso? Amém? Agora, a maior festa que pode existir, queridos, é quando um pecador se arrepende dos seus pecados. Essa é a maior festa, e nós precisamos buscar como igreja essa festa, as festas no céu. É muito bom a gente fazer aqui festas aqui, festa dos jovens, festa da colheita, o batismo aqui, eu vi as fotos, foi uma grande festa, coisa linda, mas a maior festa que nós temos que promover como igreja são as festas no céu. Você crê nisso? Amém? Agora sim, existem algumas implicações práticas aqui do texto. Primeiro, nesses dias nós temos visto muitos se perderem, esse ano. O inimigo sabe que ele é derrotado, queridos, ele já sabe que ele é derrotado. A cruz já decretou a derrota total de Satanás, amém? Diga amém, querido. Porém, Satanás é covarde. Ele não é aquele cara que perde com dignidade, cara. Ele é aquele cara que perde, mas ele quer levar o máximo de pessoas com ele para serem perdedoras. Você entende isso? Cara, ele não se contenta em se perder sozinho, ele quer levar o máximo de gente com ele, porque ele sabe que as pessoas são feitas à imagem e semelhança de Deus, cara, e ele odeia Deus. Então ele quer que as pessoas não venham a viver a sua eternidade com Deus, mas sim com Ele. Então, ele prende a vida das ovelhas de Jesus. Ele faz com que ovelhas fiquem perdidas. Como assim, cara? Se o diabo prender você como ovelha, ou fazer você ser um escravo, ou fazer você ficar perdido embaixo de uma cama, embaixo de um móvel, sem brilhar a sua luz como uma moeda valiosa, uma moeda que está perdida, ela não tem valor, porque ela não pode ser usada. É isso que o diabo quer. Ele quer que você não seja usado por Deus, mas em nome de Jesus, você vai ser usado por Deus. Você não vai ser uma ovelha perdida, você não vai ser um filho pródigo, você não vai ser uma moeda perdida, em nome de Jesus. Sabe por que o diabo ele quer travar a vida das pessoas? Porque ovelha gera ovelha, e uma ovelha perdida não pode gerar ninguém. Uma das coisas que o inimigo mais faz é trazer
esterilidade para o crente. Quando uma ovelha se isola, ela não tem intimidade com outras ovelhas, e só através da intimidade que nós geramos vida. Uma ovelha não sai do rebanho para produzir, mas para buscar coisas do seu prazer, para buscar alimento, para conhecer melhor o campo, por descuido. Mas Jesus é o bom pastor, aquele que dá a sua vida pelas ovelhas. Ele já deu a sua vida por nós, queridos. Agora nós precisamos, o que nós precisamos fazer? Se nós somos a ovelha perdida, nós temos que deixar Jesus nos achar. Se você que está aí assistindo no YouTube, você é a ovelha perdida, você tem que deixar Jesus te achar, cara, porque você não é nada perdido. Mas com Jesus você pode gerar outras ovelhinhas, e você pode ser feliz ao lado do rebanho. Mas nós também, talvez nesse texto, é claro que esse texto, a aplicação dele é que Jesus é o bom pastor. Mas nós também podemos nos colocar no lugar desse pastor. Por quê? Porque o Senhor nos chamou também para pastorear ovelhas. Deus te chamou para pastorear ovelhas. É claro que nem todos vão ser um pastor ordenado, como o pastor Mateus, a pastora Dani, a pastora Priscila que está ali. Mas todos nós fomos chamados para pastorear. Queria que você falasse para a pessoa do seu lado: você é um pastor, ou você é uma pastora, se for uma mulher, tá bom? Fala aí com ela. Jesus falou para Pedro assim: Pedro, tu me amas? E Pedro falou: sim, Senhor, eu te amo. O que ele disse para Pedro? Então apacente, cuide das minhas ovelhas. E Jesus falou 3 vezes com ele: tu me amas? Eu te amo, Senhor, então cuide das minhas ovelhas. Você ama Jesus? Você ama Jesus? Então cuide das ovelhas dele, queridos. Neste ano de 2021, escolha cuidar de ovelhas. Ah, mas agora eu estou focado na minha vida profissional. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça, as outras coisas vão ser acrescentadas. Cuide das minhas ovelhas. Ah, mas agora eu vou abandonar a célula porque eu estou focado nos meus estudos. Cuide das minhas ovelhas. Ah, mas esse ano é um ano que eu escolhi para cuidar da minha família. Amém, queridos? Sua família são suas primeiras ovelhas, seus filhos, sua esposa. Mas Deus tem muito mais para você. Existem ovelhas perdidas que você precisa encontrar. Lá no seu trabalho, lá na sua faculdade, lá na sua escola, lá na sua vizinhança, tem ovelhas perdidas que você precisa pastorear, cara. Pessoas que estão feridas, pessoas que estão no abismo e elas não conseguem nem falar, elas estão só gritando, só estão assim, mé, mé. Você tem que procurar, cara. Tem que procurar. Tem gente que ela vai dar o mézinho dela, né? Mé. Como vai ser o mé dela? Vai ser com agressividade, a pessoa é grossa com você, mas no fundo ela está pedindo socorro. Tem pessoa que vai dar o mé dela xingando o crente, falando que crente não presta, mas no fundo ela está dizendo: eu preciso de Jesus, eu estou perdido, eu sou uma ovelha perdida, e eu preciso de você como meu pastor. Veja, que todos nós que estamos aqui, talvez 100%, ou talvez 99%, nós não fomos ganhos diretamente por Jesus, mas por alguém que tinha Jesus vivendo dentro dele, não é verdade? Então você tem que ser instrumento para pastorear essas ovelhas perdidas, para resgatá-las e levar até o aprisco. O aprisco é a igreja, queridos, é onde existe segurança, onde existe pastoreio, onde existe alimento e onde existe descanso. Muitas pessoas estão perdidas no campo e com falta de descanso, com falta de paz, com falta de abrigo, e você precisa buscar essas pessoas. Outra coisa,
outra aplicação prática aqui. O que temos deixado se perder dentro das nossas casas e das nossas igrejas? Veja que essa moeda estava perdida dentro da casa daquela mulher, queridos. A moeda fala sobre aquilo que se perde dentro de casa. Existem pessoas que estão na igreja, mas não são igreja. São moedas perdidas. Elas estão dentro da casa de Deus, mas elas estão indo para o inferno. Olha que coisa triste. Pessoas que elas encontram na igreja um ambiente seguro, um aprisco, um ambiente de paz, um ambiente de alegria, um ambiente de amizade, mas que elas não estão dispostas a se arrepender dos seus pecados, não estão dispostas a serem transformadas, não estão dispostas a entregar todas as áreas da vida para Jesus. E talvez você seja uma pessoa assim. Você está dentro de casa, mas você não está nos lugares altos iluminando. Você não está na carteira sendo valorizada, sendo usada para a glória de Deus. Mas você está escondido. Você está perdido. Mesmo dentro de casa, você não está brilhando. O ouro que existe dentro de você, a prata que existe dentro de você, não estão brilhando. Ou porque você deixou o Espírito Santo se apagar dentro de você, ou porque você realmente é uma moeda perdida dentro de casa. E isso também fala conosco sobre princípios e valores que nós estamos deixando perder dentro da igreja, dentro das nossas casas, queridos. Queridos, estratégias, Deus nos leva a mudar às vezes algumas estratégias. Deus nos leva a mudar algumas coisas dentro da igreja. Às vezes nós mudamos dentro da nossa casa, nós mudamos alguns móveis, nós tiramos de lugar algumas coisas. Às vezes a cama está perto da janela, nós tiramos, colocamos do outro lado. Nós fazemos transformações, mudanças para melhor. Agora, os princípios do reino de Deus, eles são imutáveis. Nós temos que nos apegar aos princípios, queridos. Não podemos nos apegar às coisas elementares, mas devemos apegar às coisas essenciais, porque a essência faz toda a diferença. O que será que nós temos perdidos dentro da nossa casa, dentro do nosso lar? Será que nós estamos deixando nossos filhos se perderem? Cara, tem gente, não estou falando isso como uma acusação para você, queridos, não me perdoe se você entender isso, mas não é isso. Mas às vezes, nós não estamos ganhando vidas lá fora, e ainda estamos perdendo nossos filhos dentro de casa. Esse livro fala muito sobre isso, esse Brasil sem órfãos, que muitas vezes, nós estamos deixando órfãos de pais vivos. Nós temos pais, mas nós somos órfãos de pais vivos. Porque nossos pais estão vivos, mas não exercem paternidade. Nossa mãe está viva, mas não exerce maternidade. Queridos, se você é pai e mãe, você foi chamado não somente para ser um progenitor, não somente para gerar. Você engravidar e dar à luz, e você engravidar uma mulher é muito fácil, mas ser pai não é isso. Ser pai não é somente ter o nome da pessoa na certidão de nascimento. Ser pai é escolher adotar todos os dias o seu filho. É escolher todos os dias fazer o melhor para ele e exercer a sua paternidade. Se você não coloca limite nos seus filhos, você não está exercendo paternidade. Se você não coloca liderança dentro da sua casa, você não está exercendo o seu sacerdócio. E os valores vão se perdendo dentro da nossa casa. Os nossos filhos vão se perdendo. Como é triste, gente. Pessoas que foram criadas na igreja, com princípios da palavra de Deus, mas quando chegam em casa, não tem princípios e se perdem. Porque aqui na igreja, seus filhos,
ficam às vezes 1 hora, 2 horas por semana, mas na sua casa eles ficam 8 horas por dia, 16 horas por dia, 24 horas por dia. E é lá que você não pode deixar as moedas se perderem. As moedas muitas vezes são princípios e valores dentro da nossa casa, que nós precisamos resguardar, nós precisamos guardar. Sabe por quê? A Bíblia conta que até alguns reis de Israel, eles sacrificaram seus filhos a Moloque. Que coisa triste, não é? E Deus, Ele disciplinava fortemente as pessoas que faziam isso. Deus odiava os sacrifícios feitos a Moloque. E sabe como que eram os sacrifícios feitos para Moloque? Queridos, Moloque, ele tinha uma estátua bem grandona assim, ó, e ele ficava assim com a mão assim, ó. E aí, aqui dentro do estômago dele, tinha um buraco. Era um buraco e ele ficava assim. E dentro desse buraco, eles colocavam muita fornalha, muita lenha, e faziam uma grande fornalha. Uma grande fornalha aqui dentro do estômago de Moloque. E em volta das mãos de Moloque, Moloque ficava com as mãos assim, em volta das mãos de Moloque, se tocavam muitos tambores, ficava tocando tambores, sabe por quê? Eles tocavam tambores bem altos, para que os pais não escutassem os gritos das crianças que eram jogadas dentro da fornalha. E os pais pegavam os seus filhos e jogavam dentro da fornalha. E para que os pais não sofressem tanto com os gritos da criança sendo queimada viva, eles tocavam os tambores cada dia mais forte, mais forte, mais forte. E sabe o que acontece hoje? Moloque ainda existe. As crianças não estão sendo jogadas para dentro de uma fornalha literal, mas muitas vezes, para você calar os seus filhos, para você ter sossego dentro da sua casa, você joga um YouTube para eles, e você está sacrificando seus filhos. Seus filhos estão lá vendo Lucas Neto, Felipe Neto, indo para o inferno. E você fala com eles, fica com o som mais alto, fica com entretenimento, me dá paz, me dá sossego. Eu gerei você, mas eu não quero você. E os seus filhos estão morrendo no estômago de Moloque, porque você está deixando coisas se perderem dentro da sua casa. A terceira coisa que fala é sobre os 2 filhos. Existem 2 tipos de filhos. O filho pródigo fala sobre aquele filho que não está na presença do pai, mas precisa voltar para casa. A Bíblia diz que Deus nos escolheu antes da fundação do mundo. O céu, queridos, não é nosso destino. A religião quer mandar as pessoas para o céu, mas o Evangelho trouxe o céu para nós na terra. E nós muitas vezes somos religiosos, nós só pensamos, eu quero ir para o céu, eu quero para o céu, e você não entende que Deus não te chamou para você simplesmente ir para o céu, mas para que você trouxesse a realidade do céu para essa terra. Ele mesmo nos ensinou a orar dizendo, seja feita a tua vontade nessa terra, assim como ela é feita no céu, que ela seja feita aqui na terra. Ou seja, nós devemos orar até para que a realidade do céu seja feita aqui na terra. O céu não é o seu destino, mas é a sua origem. Por isso que o filho, ele não vai conhecer a casa do pai, mas ele vai voltar para a casa do pai. E o filho mais velho é aquele filho que fica com ciúmes. Na verdade, esses 2 filhos estavam perdidos, queridos. Um estava perdido dentro da casa do pai, e outro estava perdido no mundo. Tem muito crente que está na igreja, mas não tem a mentalidade de filho, tem a mentalidade de escravo. Ele fica sempre querendo achar o que está errado, o que está certo. Ele sempre fica querendo se comparar com o outro. Ah, mas Deus, você fez isso para o outro, ele acabou de chegar, Senhor. Mas o Senhor fez isso para ele. Olha aí, Senhor, olha essa menina, ela prostituiu a vida inteira, agora ela casou, tudo certinho, tem um marido abençoado. Eu estou aqui ainda, Deus, solteirona, estou santificada, mas não consigo ninguém.
E você fica sempre se comparando com o outro. É a síndrome do irmão mais velho. Você está perdido nos seus próprios questionamentos. E você precisa parar de questionar a Deus. E começar a celebrar, querido. Olha, estava rolando uma festona, cara. E o filho mais velho estava triste. Você já conheceu alguém assim? Cara, tá rolando uma festa, tem um monte de coisa boa acontecendo, e o cara só vê as más notícias, ele só vê o lado ruim da coisa, ele só interpreta maldosamente a coisa. Olha, o filho mais velho é aquele filho ferido que está dentro da igreja, é aquele filho que ele está aqui tanto tempo, mas não buscou a cura, não buscou a restauração, não buscou a paternidade, ele fica sempre se comparando, ele fica sempre pensando maldosamente. Cara, ele vê uma foto de uma pessoa celebrando uma vitória, e ele, em vez de se alegrar, ele fica com inveja. Aí ele vê uma pessoa da igreja reunindo com outra, em vez de ele falar, que bom que essas pessoas estão amigas, ele pensa, não me chamou, não me ama, ah, meu Deus, ninguém gosta de mim nessa igreja, ninguém me chama para ir tomar açaí e tomar sorvete, eu vou embora. Queridos, quando você vê uma festa, quando você vê a alegria de alguém, se alegre. Quando você vê alguém chorando, chore com os que chorem, se alegre com os que se alegram. Esse é um mandamento bíblico. Fala para a pessoa do seu lado, a sua alegria é a minha alegria, querido. Amém? E Hebreus 6:1 diz que enquanto nós formos menores de idade, nada nos diferenciamos do escravo. Enquanto o herdeiro é menor de idade, nada ele se diferencia do escravo. Está na hora de você crescer, queridos. O irmão mais velho, ele era mais velho, mas ele parecia ser o mais novo, porque ele era o mais criança, o mais infantil de todos. Parecia que ele estava menos maduro que o irmão mais novo, porque o irmão mais novo, ele chegou lá com um monte de discurso para falar, lembra? Ele lá nos porcos, lá ele pensou, cara, quando eu chegar lá eu vou falar com meu pai, trata-me como um dos seus escravos. Só que quando ele chegou, cara, e viu o abraço do pai, a Bíblia mostra que ele não falou nada, cara, ele ficou em silêncio, provavelmente ele deve ter chorado só. Ele ficou calado, ele foi mais maduro que o filho mais velho, porque o filho mais velho, em vez de ficar em silêncio e ver a situação, ele falou aquilo que estava na cabeça dele, no coração dele, jogou todos os podres para fora, ele disse, você nunca fez uma festa para mim? E o pai falou, ué, mas você estava aqui esse tempo todo, você poderia ter feito uma festa tranquilamente. É aquela pessoa que ela pode celebrar, que ela pode ser feliz, mas ela fica somente querendo trabalhar, sem propósito às vezes. É o trabalho sem propósito. O cara trabalha, mas não se alegra. A Bíblia diz que Deus, Ele dá pão ao que come, semente ao que semeia, queridos. Se você só semeia, Deus vai te dar só semente. Se você só fica comendo pão, Deus só vai te dar pão, querido. Mas se você pegar a semente, plantar e comer o pão e comer, o pão não vai estragar, a semente não vai estragar e você vai ter amanhã em dobro. Amém? Esses dias meus meninos plantaram lá na casa do vô deles 5 sementinhas de feijão. Aí o feijão foi crescendo. Um dia lá, o meu sogro, o vô deles, pegou as vagens lá, vagens que fala? Vagens que estavam secas, pegou os ramos lá que estavam secos e tirou os feijõezinhos dali. Sabe quantos feijões que deu? Ele contou. 180 e poucos feijões. De 5 feijões deu 180 e poucos. Querido, se você planta a semente, vai dar semente. Se você come o pão, você vai ficar alimentado. O problema é que tem muita gente plantando o pão e comendo a semente, ou guardando o pão, guardando a semente, estragando a semente, ou talvez não plantando a semente e comendo a semente, comendo pão e não tendo para outro dia. Você tem que saber que Deus, Ele te dá coisas que é para você usufruir, você ter alegria, queridos. E Deus também te dá para você compartilhar, para você ser generoso. Quantos estão entendendo o que Deus está falando aqui? Amém?
É interessante porque esse texto ele mostra que essa ovelha perdida também, essa ovelha perdida talvez ela se perdeu por vários e vários motivos, mas mesmo assim, esse pastor teve amor por essa ovelha. Esse filho, queridos, ele aprontou tudo, mas mesmo assim, esse pai teve amor por esse filho. O que Deus está querendo te falar no dia de hoje? Deus está querendo te falar que Ele te perdoa por aquilo que você fez. É claro que você vai ter as consequências pelo seu pecado, querido. Eu não estou dizendo aqui um evangelho da graça barata, que você pode fazer de tudo, que você não vai se responsabilizar. Você precisa ter responsabilidade pelos seus atos, mas você precisa entender que Deus não te chamou para ser um escravo, Deus te chamou para ser filho. Deus te chamou para colocar um anel no seu dedo. Isso fala da restauração da honra. 2021 vai ser um ano da restauração da honra de Deus na sua vida, você crê nisso? Ele quer colocar uma sandália em seus pés. Cara, quem andava descalço eram os escravos. E Deus está dizendo, você não é escravo do pecado, você não é escravo do medo. Tem gente que está escravo do medo, não consegue mais sair de casa, não consegue fazer nada, porque fica vendo somente as más notícias na televisão e não vê o evangelho, que é o evangelho. Sabe o que o evangelho significa? O evangelho não significa um Jesus que salva, isso é uma parte do evangelho. Não significa um Jesus que liberta, isso é uma parte do evangelho. Mas a palavra evangelho significa boas notícias. Esse livro aqui tem boas notícias para você. Alguém disse assim, eu não aguento mais ver televisão, é tanta notícia ruim. Eu falei com ele, abra sua Bíblia e comece a ler, porque tem muita notícia boa aqui para você. Quantos creem nisso? E diz que notícia boa não dá audiência, né? Por isso que tem que ter muita notícia ruim, querido. Se notícia boa não desse audiência, você não estava aqui hoje, não é verdade? Porque você está aqui por causa do evangelho, da boa notícia que Jesus te deu. Amém. Veja que Jesus, o bom pastor, o pai, ele não levou em consideração a rebeldia da ovelha, a rebeldia do filho, os erros do filho, os pecados do filho, o passado do filho, mas ele estava de braços abertos esperando por esse filho. Nós também precisamos amar como esse pastor, nós precisamos amar como esse pai, nós precisamos amar apressadamente, urgentemente, queridos. Se existem pessoas que você quer que sejam salvas, não deixa para o ano que vem para você falar de Jesus para eles, pode ser tarde demais. Fale de Jesus ainda esse ano para essas pessoas. Não façam planos para o ano que vem que você pode fazer esse ano ainda. Você ainda tem 3, 4 dias aí para você transformar a vida de pessoas, para você resgatar ovelhas perdidas, para você abraçar aquele filho perdido. Existem milhões de pessoas indo para o inferno neste momento, inclusive pessoas que dizemos amar. Como podemos amar pessoas, dizemos que amamos pessoas e não falamos de Jesus para elas? Nós estamos vendo pessoas se afogando e ficamos calados. Imagine você estar ali e tem uma criança atrás de um carro e o carro está dando ré e não está vendo essa criança. Não é um carro desses mais modernos que tem uma câmera de ré, é um carro mais velho. E você está vendo a criança e você fica olhando assim parado e fica pensando, olha, aquele cara vai atropelar aquela criança. Você fica assim, não cara, você grita, você vai no carro e bate no vidro do carro, olha, tem uma criança aqui atrás. Ou você pega a criança e resgata ela, não é verdade? Agora, por que nós não fazemos isso com aqueles que estão indo para o inferno? Por que não alertamos? Por que não falamos com eles? O pastor Léo Matos disse que na primeira vez que falaram de Jesus para ele, ele aceitou, quis Jesus. E ele falou, cara, por que não falaram de Jesus para mim antes? Eu acho que ele converteu com 19 anos, com 20 anos, e ele ficou 20 anos da vida dele sem ninguém falar de Jesus para ele. É claro que tem pessoas que são mais difíceis
Mas tem pessoas que estão esperando somente uma palavra, você dizer para eles, olha, volta para a casa do Pai, ou o bom pastor está aqui, e ele quer te levar para o aprisco. Existem ovelhas que estão prestes a serem comidas por lobos, nós precisamos alertá-las, resgatá-las, curá-las, carregá-las em nossos ombros se for preciso. Algumas mordidas de lobo dão prejuízos para toda a vida. Eu lembro que eu nasci na igreja e eu ficava vendo as pessoas dando testemunhos. Eu mexia com drogas, eu era traficante, eu era isso, aquilo. E eu falava, cara, que testemunho que eu tenho? Eu não tenho nenhum. Eu preciso me desviar, cara, porque eu preciso ter um testemunho para contar. Sabe? Às vezes nós valorizamos mais essas pessoas que foram do mundão. Cara, mas a maior testemunho que tem é você que nasceu na igreja e nunca se desviou do evangelho. Tem alguém aqui que nasceu na igreja e nunca se desviou? Levanta a mão. Fica em pé aí no seu lugar, queridos. Fica em pé. E rapidão. Vamos dar uma salva de palmas para esses irmãos, queridos? Olha, isso é o maior testemunho que tem. Esse é o maior testemunho que tem, queridos. Pode sentar. Olha, sabe por que é lindo isso, queridos? Porque tem crente que pensa assim, vou dar só uma desviadinha, e nessa desviadinha ele toma uma mordida do lobo, queridos, que dá um prejuízo para ele para a vida inteira, ou leva ele à morte. A Bíblia diz que há pecados que levam à morte. Tome cuidado. Lobo não é animal para se brincar, queridos. Você já viu aqueles caras que criam leão, criam urso, criam lobo dentro de casa, já viu? Tem várias histórias dessas no YouTube, depois você procura. Vários desses caras foram comidos pelo lobo, foram comidos pelo leão, porque esses animais não são animais que você brinca com eles, não são animais de estimação, cara. Eu acho legal pra caramba, eu até sigo um cara no Instagram que ele tem um monte de leão lá na fazenda dele. Ele morava na Suíça e largou tudo, vendeu tudo e comprou uma fazenda na África e tem muitos leões lá. Ele brinca com o leão, ele sabe lidar com o leão, mas eu fico meio preocupado com ele, dele não aparecer no próximo store. Amados, não brinque com o mundo só traz prejuízos para você. Não invista num banco falido, este mundo é um mundo falido, já foi decretada a falência dele lá na cruz do Calvário. Não invista sua vida neste mundo. Cara, você pode ganhar dinheiro, muito bom, você pode ganhar dinheiro, você pode abençoar pessoas, você pode ser promovido no seu trabalho, isso é maravilhoso. Você pode fazer um concurso para ganhar um bom salário. Você pode entrar num cargo público que você vai fazer a diferença ali dentro. Você pode ser um empresário, você pode empreender, você pode fazer muitas coisas, mas não coloque o seu coração nessas coisas, em nome de Jesus. Esteja com o seu coração em Deus, porque esse mundo já é um mundo perdido, um mundo falido. Sabe, o valor de uma ovelha para esse pastor é tão grande, que ele fez uma grande festa, queridos. Qualquer festinha que você faz custa muito caro, não é verdade? Cara, você faz uma célula lá, um lanchinho da célula, você gasta não sei quantos reais, 50 reais, 100 reais. Agora uma festa, cara, talvez essa festa valeu mais do que a ovelha, mas ele fez a festa, porque a ovelha é de grande valor para o pastor. Deixa eu te dizer, você tem um grande valor para Jesus, não fique achando que a sua vida é sem valor. Talvez esse ano de 2020 você pensou em tirar a sua própria vida. Queridos, você não tem o direito de tirar a sua vida, porque Deus é que te deu a vida e só Ele pode tomar. Mas deixa eu te dizer, sua vida tem grande valor. Você é valioso para o bom pastor. E você tem um valor tão grande, que se existisse só você no mundo, Jesus ia morrer somente por você. Deus ia dar o seu único filho para morrer por você. Quando nós não sabemos o valor das coisas, quando nós não sabemos o nosso valor, nós fazemos como Esaú. Esaú, ele trocou algo de muito valor por algo que não tinha valor nenhum. Esses dias, a Emanuele e a Annelise e o Jonathan, meus filhos mais velhos, eles ganharam dinheiro, né? Ganharam um dinheirinho lá.
E aí, a Annelise começou a chorar, porque ela não queria dinheiro, ela queria moeda. Ela tinha ganhado R$20, cara. Aí a Emanuele tinha algumas moedinhas, uns R$3 mais ou menos que ela tinha. Ela trocou, como ela entende valores, ela trocou com a Annelise 3 moedas de R$3 por 20. E a Annelise falou comigo que estava ganhando. Olha, papai, eu troquei uma nota por 3 moedas. Ela achou que estava enganando a Manu. Você entende? Quando você não sabe o valor das coisas, você não dá valor para elas. Por que muitas pessoas não dão valor para a salvação? Porque foi de graça para elas, mas foi um alto preço para Jesus. Se você soubesse somente 1% da dor que Jesus passou, você daria mais valor para a sua salvação. Por que algumas pessoas, elas machucam o próprio corpo, fazem coisas terríveis? Porque elas não entenderam o valor que elas têm. Você precisa entender o valor que você tem, e o valor daquilo que você tem dentro de você. Existem talentos dentro de você, existem dons que precisam ser usados para a glória de Deus, não usados para a perdição, em nome de Jesus, amém? Olha, esse pai, ele é generoso, tanto na ida como na volta do filho, ele foi generoso, ele tem um caráter de generosidade, queridos. Nós temos que ter esse caráter do pai também de generosidade. Ele também tinha um caráter de perdão, ele era perdoador, ele perdoou tudo, sem nem cobrar nada do filho. Isso fala da graça de Deus, a graça de Deus está sobre nós, é o favor imerecido de Deus. Esse pai também tem uma característica, ele tem esperança do retorno do filho. Todo pai espera que seus filhos voltem para casa, e ele fica na porta de casa esperando o retorno do seu filho. Sabe, a esperança de Deus em 2021 é que você vai ser um filho diferente, um filho melhor que você foi em 2020, amém? Você também precisa ter essa esperança. Tem gente que perdeu a sua esperança. Esses dias eu perguntei para uma pessoa, qual que é a sua perspectiva para 2021? Ela falou, não tenho perspectiva nenhuma para 2021. Mas deixa eu te dizer algo, você precisa ter perspectiva para 2021. Você tem que ter no mínimo uma perspectiva, ser um filho melhor para Deus. Você tem essa perspectiva? Seja um filho melhor para Deus, cara, porque Deus tem essa esperança. Ele está na porta de casa, Ele está ali, falando, filho, volte para a minha presença, venha para a minha presença, usufrua da minha presença, eu tenho uma grande festa para você, eu tenho alegria para você. Talvez você passou por lutas, tristezas em 2020, mas eu tenho alegrias e festa e celebração para 2021. A Bíblia diz que aquele que saiu semeando, saiu plantando, enquanto chorava, ele vai voltar colhendo com muita alegria. Você crê nisso? Concluindo, queridos, primeira coisa, muitos estão dizendo que o ano de 2020 foi um ano, o quê? Perdido. Pode até ser que foi perdido para o mundo, mas, queridos, a Bíblia mostra que o nosso Deus não é um Deus da perdição, mas um Deus da salvação. Pode ser perdido para muitos, mas para você, ele foi achado, em nome de Jesus. Se você está achando que 2020 foi perdido, Deus vai colocar na sua mente, nesse dia de hoje, neste momento, lembranças, que 2020 foi uma bênção, que apesar de tudo, 2020 foi uma bênção. A Bíblia mostra que o nosso Deus não é o Deus do desperdício, queridos. Deus não é o Deus da perdição, mas aquele Deus que acha, aquele Deus que mandava o maná certo no deserto e que não desperdiçava para outro dia. É aquele Deus que multiplicou os pães e peixes e fez com que sobrasse
E ele não desperdiçou, mas encheu 12 cestos de pães, queridos. Se para muitos 2020 foi um ano perdido, para você não vai ser, em nome de Jesus. Porque Deus fará com que tudo que você viveu esse ano seja uma bagagem, seja uma escola, seja um trampolim para 2021, em nome de Jesus. E se você regrediu em algumas coisas esse ano, sabe o que acontece? A Bíblia, ela mostra sobre homens como Elias, que regrediram até na depressão, mas depois tiveram vitória. Deus vai virar a chave na sua vida, em nome de Jesus, você crê nisso? Queridos, uma flecha para ser lançada, primeiro ela tem que ser puxada para trás, queridos. Alguém para pular alto num trampolim, primeiro ele tem que ir lá embaixo no trampolim, para depois ele ir bem alto e alcançar lugares altos. Um atleta de vara, para que ele vá bem alto naquela vara, ele precisa primeiro conseguir envergar aquela vara o máximo possível, para que depois ele alcance lugares altos. Pode ser que 2020 você perdeu muito, mas você perdeu para aprender, para alcançar coisas novas em 2021. Pode ser que 2020 você quebrou sua empresa, mas você quebrou para aprender a não acontecer mais isso com você, para você tentar de novo, não para você desistir. Deus, Ele fará com que nada se perca neste ano de 2020, tudo que você alcançou, tudo foi uma escola para você. Deus não deixará que o diabo tome a nossa colheita, nem permitirá que esse ano passe em branco, em nome de Jesus. Aqueles que se desviaram nesse ano, eles vão retornar em 2021, em nome de Jesus. Aqueles que sua célula perdeu nesse ano, eles serão restituídos no ano de 2021, você crê nisso? Você pode olhar para trás e ver quanto que Deus fez para você nesse ano. Quantos aqui podem agradecer ao Senhor, ter momentos de alegria, porque você venceu, você chegou até aqui. Quantos podem dar glória a Deus em nome de Jesus, amém, queridos? Quantos motivos nós temos para agradecer? Às vezes nós temos um motivo para reclamar e a gente tem 10 para agradecer, mas a gente prefere reclamar do que agradecer. Parece que é mais fácil reclamar. Mas Deus não quer que você reclame, Deus quer que você clame, amém? E por último, Jesus falou sobre essas 3 histórias para falar de uma coisa: arrependimento. Quando a gente pensa na palavra arrependimento, a gente pensa no quê? Se você for colocar uma imagem de arrependimento, o que você coloca? Cara, um cara chorando de joelhos, prostrado. Pode ser que isso seja arrependimento também. Mas a palavra arrependimento, ela fala muito sobre metanoia, mudança de mente. Arrependimento é você mudar a sua mente, não para pior, queridos, mas para melhor. A Bíblia diz: meu povo perece porque lhe falta conhecimento. Não diz que o povo está morrendo por causa de fome, não diz que o povo está morrendo por causa de doença, de praga, de vírus. Não, diz que o povo está morrendo por falta de conhecimento. Cara, se a gente tivesse conhecimento de tudo que ia acontecer nesse ano de 2020, a gente tinha se preparado, não é verdade? A gente não ia ficar correndo para desenvolver uma vacina, já ia fazer ela antes. Conhecimento, queridos, conhecimento é tudo. Você precisa adquirir conhecimento nesse ano de 2021. E quando eu falo de conhecimento, não é aquele conhecimento que traz orgulho, mas é conhecimento de Deus. Porque quando você conhece Deus, você conhece toda a ciência, toda a sabedoria. Deus é onisciente, onipresente, onipotente, Ele pode todas as coisas, Ele está em todos os lugares, Ele sabe todas as coisas. Você precisa conhecer a Deus. Em Deus está escondido tesouros para você. Em Deus está escondido ideias para você. Em Deus está escondido boas ideias. E Jesus, Ele falou arrependimento. Arrependimento fala de reconciliação, justificação, conserto. O que você precisa de conserto? O que você precisa de correção? O que você precisa ser restituído? O que o diabo te roubou que você quer ser restituído? O que o diabo te destruiu que você quer ser reformado? O que você precisa de restauração, de honra? O que o diabo te envergonhou que você precisa da honra de Deus sobre a sua vida? O diabo envergonhou o filho pródigo, mas o pai
trouxe honra para Ele. Deus quer fazer isso conosco nesse ano, queridos. Você precisa entender, preste atenção, olhe para mim, eu estou terminando. Você precisa entender que existe um pastor procurando por você, e você pode ser esse pastor, procurando também por ovelhas. Existe uma moeda perdida na sua casa, que você precisa se esforçar para achá-la. Coisas que foram perdidas dentro da sua casa, que você precisa se esforçar para achar. Talvez você vai precisar fazer um jejum para quebrar algumas maldições na sua família. Talvez você vai precisar fazer um propósito de oração por semanas e meses. Mas você precisa se esforçar, colocar luz no seu lar, colocar sabedoria na sua casa, arrastar móveis. Isso fala de bagunça. Muitas vezes nós temos que fazer uma bagunça para a gente organizar as coisas. Para nós organizarmos um guarda-roupa, às vezes a gente tem que tirar todas as roupas de lá. A gente faz a bagunça primeiro, para depois a gente organizar. Talvez você vai precisar mexer em certas coisas que vão doer na sua vida, que vão doer na sua casa, mas você vai precisar tocar na ferida para ser curada. Não para a ferida inflamar, mas para limpar a ferida e curar a ferida, em nome de Jesus, queridos. E existe um pai, por último, com uma casa, com segurança, com alimento, com honra, com amor, esperando você voltar. Será que você precisa voltar para o pai hoje?